Meu nome é Nestor Schor, sou professor titular de Medicina, Nefrologia, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e vamos conversar hoje sobre o metabolismo da água. Quando se fala em metabolismo da água, a primeira pergunta a ser feita é: da onde vem a água? Nós que estudamos biologia há muito tempo, desde o secundário, nós imaginamos aquela cena dos vulcões, dos relâmpagos, das ionizações, e a imaginação fértil nossa é de que a água foi feita aqui, que a água foi feita na Terra pelas condições que a Terra apresentava nos seus primórdios. Entretanto, hoje nós sabemos que a origem da água na Terra é de fora da Terra. Sabemos hoje que, através de medidas do deutério, por simulação, que o impacto dos cometas com gelo na Terra favoreceram ou forneceram 30% da água da Terra. Que os asteroides carbonáceos ofereceram 50%. E que os grãos de silicato, aquela poeira da nebulosa solar, que carregam água, 20%. Portanto, a água da Terra, ela é extraterrestre. E nós sabemos que existe água em situações onde os corpos celestes estão entre 75 e 225 milhões de quilômetros da distância do Sol, chamada zona habitável, porque abaixo disso a água seria vaporizada pelo calor e acima disso seria congelada pela falta de aquecimento. Vejam, senhores, da importância desse aspecto, quer dizer, a água na realidade, que imaginavam ter sido formado naquela ebulição da Terra, nos seus primórdios, ela vem do universo. Recentemente saiu na revista da FAPESP um trabalho de brasileiros que participaram e que contribuem com isso, mostrando que os asteroides contribuem com 50% da água da Terra, que ela veio nebulosa solar, cometas em 30% e a nebulosa solar em 20%. Então, senhores, esta é uma surpresa da origem da água na Terra. E esta água na Terra sofre uma distribuição bastante heterogênea. Os oceanos contribuem com a maior quantidade de água e a água, assim chamada água doce, em menor percentagem. Vejam os senhores aqui que a água subterrânea ela é em maior quantidade e que a água, se formos olhar a água doce no mundo, só 5% são águas de fácil acesso, rios, lagos e represas, e o restante está enterrado. São os aquíferos subterrâneos com acesso mais complexo e que nós devemos tomar conta desses aquíferos, porque senão a necessidade da água potável cada vez vai se tornar mais complicado, já está sendo, mas vai cada vez mais ficando complicado, trazendo dificuldades. E essas dificuldades já se apresentam porque cerca de 1/5 da população mundial, alguma coisa em torno de 1,5 bilhões de indivíduos, vivem em áreas onde a água é muito pouco disponível. E essa qualidade de água, além da quantidade, leva a uma série de doenças que os senhores sabem, doenças como a diarreia, cólera, febre tifoide, disenteria, mas também estão associados com outras doenças como dengue, malária, esquistossomose e demais patologias. A distribuição de água nos continentes não é homogênea.
Vejam, senhores, somos aquinhoados, aqui é a América do Sul, 1/4 da água da Terra está aqui com a gente, e na Ásia, outro 1/4. O restante é dividido nessa pizza entre os demais continentes. Apesar de sermos aquinhoados em água, a seca no Brasil é histórica. Esse levantamento de 2012 mostra esse bico do nosso país, onde ocorre sede de uma maneira importante. Essa coluninha aqui mostra a quantidade, a percentagem da população nesses estados que estão sofrendo com a seca. 1.072 municípios estão em situação de emergência em todo o Nordeste, que continua. Veja que 50%, 60% dessas populações são atingidas pela seca. Isso leva a uma tragédia humana de uma maneira incrível. E é mais trágico ainda, porque nós possuímos um aquífero, que ainda chama-se aquífero Alter do Chão, mas que está sendo proposto para mudar para aquífero da Amazônia, muito perto deste bico da seca, onde ele tem um volume de 86 mil quilômetros quadrados de água doce, seria suficiente para abastecer a população mundial em cerca de 100 vezes, ainda de acordo com essa pesquisa, e ele tem o dobro do volume de água potável do aquífero do Guarani, que nós vamos ver a seguida, que é um dos maiores do mundo, e esse daqui seria o aquífero maior do mundo. Então nós precisaríamos tratar esse aquífero e fazer com que ele sirva a nossa população, em especial a população daquele bico do nosso país, onde a seca é, de uma maneira geral, muito importante. E esse aquífero é muito interessante porque ele se recupera rapidamente, ela é muito rápida a recuperação, ela está numa região menos habitada. Diferentemente do aquífero do Guarani, existe um problema sério de contaminação, flúor, metais pesados, inseticidas, que vão penetrando e vão se acumulando no aquífero do Guarani. O aquífero do Guarani, então, ele é localizado na parte inferior do nosso país e alcança os outros países como Paraguai, Uruguai e Argentina, mas ele é maior no Brasil, pega esses estados do sul, Rio Grande do Sul é importante, mas também Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Minas, Santa Catarina. Esses aquíferos vão garantir, quando bem usados, a manutenção da água do nosso país. Quem não conhece, sugiro que conheça Urubici, que é em Santa Catarina, onde é a região onde tem o maior número de cachoeiras e quedas de água. Interessantíssimo, porque é aí nessa região onde o aquífero do Guarani é mais superficial e, portanto, aflora em maior intensidade. A necessidade de cuidar desse aquífero do Guarani e da Amazônia, ou de Alter do Chão, é vital, não só para o nosso país, mas para o mundo, para a nossa civilização. Nós somos formados, em média, em 65% de água. Portanto, se existe alguma coisa extraterrestre, somos nós, porque essa água é extraterrestre. E, portanto, nós somos formados de componentes fora da Terra. A quantidade de água corporal varia de 60%, 45% no idoso, a criança tem mais, 70%, a mulher tem um intermediário entre o homem e o idoso. E a água é distribuída em nível corporal, 60% da nossa água, desses 60% da água corporal, em média, 20% é extracelular,
40% desses 60% é intracelular. No extracelular, o líquido intersticial é 15% e o plasma 5%. Então existe uma distribuição compartimental da nossa água corporal e isso precisa ser mantido para que haja manutenção da vida. Todos os órgãos têm uma quantidade importante, acima de 70%, acima de 75% em água, e aqui estão os exemplos: pulmão 86%, o sangue 81%, rins 83%, músculo 75%, dentre outros. Como é realizada a manutenção do meio interno? A manutenção do meio interno é realizada através de pele e mucosas, impedindo com que haja perda excessiva da água para o meio exterior. Existe uma troca de gases e mesmo de água através da respiração pelos pulmões. Existe uma absorção, mas também uma perda no tubo gastrointestinal. E quem dá o tônus mais refinado da manutenção do meio interno são os rins. Mas os rins dependem desses outros sistemas, do sistema gastrointestinal, pulmonar e pele e mucosa, para que haja um contexto de homeostasia interna compatível com a vida. A função renal, ela é muito rica, porque a função renal é responsável pela homeostase, fundamentalmente, pela homeostase hidroeletrolítica e ácido básica. Ela é responsável pela eliminação de substâncias inadequadas ou produtos do nosso metabolismo. O rim produz uma série de hormônios importantes. Ela metaboliza outros hormônios e, portanto, modula a sua função. E ela responde a vários hormônios circulantes. Então vejam, senhores, que a função renal ela é complexa e abrange vários aspectos da nossa economia. Como é que nós controlamos o nosso volume interno? Dois mecanismos. Um mecanismo é da regulação da concentração, é a osmorregulação. E o outro é a regulação do volume total. A osmorregulação, então, ela é fundamentalmente controlada, o start desse controle é pela osmolaridade plasmática, que vai interferir com os receptores hipotalâmicos, que por sua vez vai liberar ou reter hormônio antidiurético, que vai atuar favorecendo a excreção ou retendo água do nosso organismo, para o nosso organismo. Excreta água via ADH, maior ou menor quantidade, e faz com que haja um estímulo a um aumento do consumo de água pela sede, estimulado pelo hormônio antidiurético e pelos seus receptores. Já a regulação do volume, ela é mais complexa porque tem vários sistemas envolvidos. Ele vai medir o volume efetivo circulante, os sensores são através dos sinos carotídeos, através das arteríolas aferentes do glomérulo e do átrio cardíaco. Através desses sensores, vai ocorrer a liberação de vários fatores efetores responsáveis pela manutenção do volume, como o sistema simpático nervoso, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, peptídeos natriuréticos, natriurese pressórica aumentando ou reduzindo a filtração e a eliminação, hormônio antidiuréticos e vai ocorrer a excreção de sódio e contribui com o volume urinário a ser eliminado. O nosso problema que precisamos lembrar sempre é que a regulação da sede, que nós imaginávamos ter uma precisão muito grande, não é, mas
ela é importante na manutenção do volume plasmático e da osmolaridade, que é a sede e o apetite a sódio. Esses mecanismos são intra- e extracelulares, e o intracelular ocorre no cérebro pela contração do volume celular de osmorreguladores que liberam ADH, ou extracelulares, pela hipovolemia que estimula barorreceptores e volume receptores, liberando uma cascata de hormônios como angiotensina 2, como fator atrial natriurético e catecolaminas, dentre outros. Mas, como eu disse, a regulação da sede não é tão precisa assim. Só ocorre quando existe uma contração da osmolaridade plasmática de 1 a 3%, ou quando existe uma queda do volume plasmático em 10%, para estimular a sede. Então, quando nós temos sede, já existe uma contração de volume importante, 10%, por exemplo. E isso nos ensina os preparadores físicos, que não tinham conhecimento desse dado, que esse dado é relativamente recente, que falavam, olha, o atleta não pode ter sede, ele tem que beber água antes de ter sede, porque ele teria já uma restrição de volume importante. Então, os estímulos de boca seca, alimentos secos ou condimentados, histamina, serotonina, podem induzir, quando bloqueados, a desidratação. E o que é mais interessante, a sede não repõe o volume que nós perdemos. Apenas 50% da necessidade que nós precisamos é reposta pela sede. Os receptores orais do estômago e do intestino não têm um reset, não têm um limiar de estímulo tão preciso quanto nós imaginávamos. Portanto, a sede não é efetiva na manutenção perfeita da hidratação. Então, nós precisamos beber antes de ter sede. Isso existem várias implicações. O sistema contracorrente multiplicador é um dos exemplos mais notáveis da biologia dos seres vivos. Ocorre no rim dos mamíferos e ele é controlado nos vários setores do néfron, no túbulo proximal. Uma absorção de glicose, de sódio, carrega a água. Na alça de Henle descendente, passa a água com uma permeabilidade maior. Um ajuste mais fino nas regiões mais distais do néfron e no do tubo coletor fazem com que haja uma manutenção do nosso volume hídrico a mais precisa que existe. Na natureza, existem outros mecanismos contrarreguladores além do rim. O nariz do camelo é um dos exemplos mais interessantes, porque o camelo consegue viver em situações, ele sobrevive no deserto em situações de umidade muito reduzida, porque existe um sistema de contracorrente multiplicador nos vasos do nariz do camelo, fazendo com que a perda de líquido pela respiração seja a mínima possível. O Chile, rico em frutos do mar, existe pelo sistema de contracorrente, porque os Andes caem abruptamente, aprofundam no oceano e fazem com que a maré bata nos Andes, na cordilheira que se aprofunda no mar, faça esse círculo e nessa região vai se concentrando os alimentos ricos aos peixes e aos frutos do mar. O ADH, como eu disse, é extremamente importante porque ele vai também, além de favorecer a reabsorção de água, ele participa na excreção de solutos. Vejam, por exemplo, aqui está o volume de água e aqui está a excreção de solutos. Quando não tem ADH, existe uma diurese importante com perdas de soluto. Quando tem uma quantidade máxima de ADH, existe uma redução da diurese de uma maneira importante a todos os solutos, a excreção dos solutos, a cada percentual de soluto. De tal maneira que nós,
O nosso rim consegue diluir a urina a 70 miliosmóis por quilo. O nosso sangue tem em torno de 300. Então, nós vamos urinar uma quantidade de água bastante limpa dos solutos comparado com o plasma. Ou, na falta deles, existe uma possibilidade de uma concentração urinária de 1.400, ou seja, 4 a quase 5 vezes mais concentrado do que o sangue. Essa capacidade evolutiva permitiu com que os mamíferos conseguissem sair da água. Mas os humanos não são o melhor exemplo. O melhor exemplo e mais interessante é o Psammomedes obesus, o rato do deserto. Esse animalzinho consegue, da mesma osmolaridade plasmática que tem em todos os mamíferos a mesma quantidade, e nas situações de restrição hídrica, conseguir concentrar a sua urina em 9.000 miliosmóis, ou seja, 30 vezes mais do que o seu sangue, e enquanto que nós humanos, 4 a 5 vezes mais. A diferença é muito grande, mostrando que esse animalzinho tem uma capacidade adaptativa incrível para sobreviver nas condições mais inóspitas. O metabolismo da água vai ser complementado com um balanço da ingestão e excreção. Existe um componente regulado desse metabolismo e um componente não regulado. O componente regulado são aqueles ingeridos de sede. Então, nós regulamos. Sentimos sede, nós precisamos beber. O componente não regulado é aquela quantidade de água que nós recebemos através dos alimentos consumidos, dos líquidos gerais, como café, bebidas alcoólicas, sopa, etc., que nós não avaliamos. E a excreção ocorre pela perda insensível do suor, evaporação da respiração, perda gastrointestinal, que equivale a em torno de 10 ml por quilo ou 700 ml para um adulto de 70 quilos. A diurese ocorre em média de 1,5 a 2 litros por dia em condições habituais, com concentração urinária em média de 600 miliosmóis por quilo de água. A mínima excreção renal para eliminação de solutos na concentração máxima renal é de 750 a 1.000 ml por dia, mas é uma urina bastante concentrada, vejam, 1.200 miliosmóis por quilo de água. Mas, além desta característica de solutos e de diurese, de água propriamente dito, nós precisamos eliminar as escórias. Se a gente for fazer um cálculo de 100 gramas de consumo de proteína, nós vamos ver que essa proteína, essa quantidade de proteína, produz em torno de 60 mecs de sulfato e 50 mecs de fosfato. Isso gera ácido sulfúrico e ácido fosfórico. São ácidos fortes que nós precisamos eliminar. A gordura que vem junto com a proteína produz também 50 mecs de fosfato. A oxidação incompleta de ácidos graxos, mais 500 mecs. E, portanto, tem que haver um balanço de eliminação de 30 mecs por dia de ácidos livres e 50 mecs de ácido combinados com amônia. Então, a acidez titulável, ácidos livres e a produção de amônia pelo rim. Portanto, uma diurese adequada para a eliminação da carga ácida de ácido sulfúrico, sulfato, ácido fosfórico, fosfato, e ácidos orgânicos, láctico, hidrobutírico, etc., exige um certo volume de diurese. A eliminação de escórias é absolutamente necessária para a manutenção do pH dentro de limites adequados para as reações orgânicas. E essa, a função ácido-básica, é através da eliminação fundamentalmente de ácidos que a nossa alimentação ela é produtora de ácidos.
E esses ácidos são provenientes da oxidação dos alimentos e catabolismo endógeno, como apresentado, sendo que a produção diária são 20 miliosmóis por dia, ou 20 litros de ácido clorídrico concentrado, e é eliminado principalmente por via renal e por via respiratória. Se formos fazer um balanço normal, aproximado, vamos dizer que nós ingerimos 400 ml de água. A água obtida através dos alimentos seriam 850 e pela oxidação 350, dando um balanço de 1.600 ml por dia no indivíduo adulto de 70 quilos aproximado. Já a eliminação, pela urina seriam 500 ml, pela pele mais 500, perdemos pela respiração 400 e pelas fezes 200, completando 1.600. Não pode ser mais, desidratamos, não pode ser menos, inchamos e explodimos. Em resumo, o balanço mínimo de água para eliminar as escórias ácidas são 1.000 ml por dia. Existe uma variação significante na ingestão e excreção. Existe necessidade de um controle importante do hormônio antidiurético e mecanismos da sede. Existe necessidade que os receptores osmóticos e não osmóticos estejam absolutamente adequados. Existe a necessidade que a regulação hormonal esteja em balanço, sistema renina-angiotensina-aldosterona, catecolaminas, sistema calicreína-cinina, peptídeos atriais natriurético. Até recentemente, a pergunta era quanto que é ideal para que o ser humano se hidrate por dia. Não existia essa resposta. Esse foi o primeiro consenso internacional de hidratação. E isso é um consenso europeu. Ainda não existe um consenso americano e não existe um consenso nosso, brasileiro, as nossas condições. Provavelmente, o nosso consenso vai existir, quando existir, relacionado com as áreas do nosso país, porque tem características totalmente diferentes. Esse consenso internacional europeu avaliou para cada faixa etária a quantidade, o requerimento diário. Chama atenção adolescentes, adultos e idosos. Os homens devem consumir em torno de 2.500 ml e as mulheres 2.000. Por isso que popularmente se diz, olha, temos que beber acima de 2 litros por dia. Na gravidez, as mulheres têm que adicionar pelo menos 300 ml e na lactação ocorre um consumo maior de 700 ml, portanto elas devem ingerir um volume maior de líquido. Esse tipo de consenso é absolutamente importante, porque é um indicador para a população o quanto devem ingerir. Para os senhores guardarem de uma maneira mnemônica mais fácil, nós dizemos que a ingestão em adultos deve ocorrer entre 35 e 50 ml por quilo por dia, na variação do local, ar-condicionado, temperatura, altitude, etc., mas em torno de 2.500 ml por dia. E a diurese adequada seria 300 ml por quilo, perfazendo 2.000 ml por dia, o que se entende que seria o ideal. As alterações existem, especialmente nos indivíduos normais, através das condições ambientais, temperatura, umidade, esforço, atividade física, pressão atmosférica, vento, etc. Várias doenças interferem no metabolismo da água. Diabetes, insípido central e nefrogênico, disfunção dos osmoreceptores, polidípsia primária e psicogênica, síndromes hiponatrêmicas, secreção inapropriada de ADH e hiponatremia associada a drogas. Estas doenças não são, felizmente, frequentes, mas elas devem ser levadas em conta quando existem alterações.
Hoje a água, ela é entendida como um fator independente em determinadas doenças e ela é entendida também como um medicamento. Ela é fundamental na manutenção da vida, como vimos. E é muito importante avaliar a hidratação. Mas nós não temos ainda nenhum parâmetro para avaliar a hidratação de uma maneira adequada. A sensação de sede só ocorre após 1 a 2% da perda do volume, do peso corporal. Os biomarcadores, vejam a quantidade de biomarcadores: cor, gravidade específica da urina, volume de urina de 24 horas, variação do peso corporal, osmolaridade plasmática urinária e da saliva, Doppler de tecidos, bioimpedância, pressão intraocular. Quando temos muito biomarcadores, significa que nenhum deles é preciso. Nenhum deles é suficiente. Portanto, o que se faz são utilizar métodos estatísticos, se usam vários desses biomarcadores para chegar a ter uma ideia de como é a hidratação dos indivíduos. Mas o nosso problema maior não é a desidratação estabelecida, que nós, clínicos, conseguimos determinar com certa facilidade. Mas o nosso problema maior é a hipoidratação. A hipoidratação hoje já está demonstrada que altera as funções cognitivas de uma maneira importante. A vigilância visual, a memória, a fadiga, a tensão, a ansiedade, a resposta a reflexos. Tudo isso está relacionado à hipoidratação. E veja os senhores nos atletas, em especial, por exemplo, do jiu-jitsu, ou no boxe, eles tomam diuréticos ou eles criam condições de perda de líquido para poder pesar, para poder estar naquela categoria esportiva. A hidratação inadequada do dia a dia. Hoje em dia estimula-se as pessoas carregarem água para todos os locais onde elas vão, para que haja uma hidratação contínua e homogênea ao longo da vida. Como é a população brasileira, a hidratação da população brasileira? O consumo médio da hidratação, por esse estudo brasileiro de hidratação, é 2,2 litros por dia. Veja que é adequada. Mas a distribuição ao longo do dia varia muito. Veja que é de crianças. Metade dos brasileiros não bebem adequadamente água de acordo com a recomendação sugerida. E mais ainda, a qualidade de água. Vejam aqui, o azul é a água como tal, homens e mulheres. Mas aqui a quantidade de outros líquidos, em especial de refrigerantes, é muito alta. É muito alta, muito líquido com açúcar. E isso está relacionado com a obesidade. Hoje nós sabemos que a obesidade é um problema, é uma epidemia mundial. Mais de 1,4 bilhões de adultos estão sobrepeso. E mais que metade de 1 bilhão 500 mil são obesos. 40 milhões de crianças na pré-escola estão sobrepeso nesse dado de 2008. E o sobrepeso e a obesidade estão mais relacionadas à morte no mundo inteiro. E aqui está o dado de 2012 da obesidade. Veja aqui o Brasil está 40% a 60% de sobrepeso e obesidade na nossa população. Veja acima de 60% Estados Unidos, Canadá, México, algumas regiões da Europa. A relação de obesidade e doença renal é nítida hoje em dia. Vejam aqui do Web of Science a quantidade de trabalhos ao longo do tempo que relacionam a obesidade e doença renal. Estudam como isso acontece. E as citações, ou seja, o interesse da comunidade científica mundial é cada vez maior.
O excesso de peso e obesidade cresce no número de pessoas no Brasil. Mais de 50% dos brasileiros estão acima do peso. O índice era 40% em 2006, ou seja, isso está acontecendo de uma maneira importante. 18% da população é obesa. Fator de risco para doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer. E essas doenças crônicas respondem por 70% dos óbitos no país. Então a obesidade está vinculada de uma maneira íntima à saúde da nossa população. Um dos aspectos mais interessantes e que nós devemos cuidar com mais atenção é o consumo de refrigerantes. No Brasil, nos últimos 30 anos, houve um aumento progressivo do consumo, chegando a 400%. 400% de aumento do consumo de refrigerantes no nosso país. Um copo de refrigerante tem 9 colheres de chá de açúcar. Um consumo muito elevado. E vejam algumas observações interessantes. Um estudo em crianças e adolescentes na Europa, em 24 horas, mostraram que 70% do que esses jovens consomem em líquido durante o dia, 70% são em bebidas açucaradas. Um número muito grande, muito grande. E o que é mais interessante ainda, fizeram uma experiência de pôr bebedouros em escolas, em 32 escolas, em 2 cidades da Alemanha. Em 17 foram colocados bebedouros. E os professores estimulavam as crianças ao consumo de água. E estudaram quase 3.000 crianças nessa faixa etária de 8 anos de idade, e a diferença foi de apenas 220 ml de água, ou 1,1 copos de água por dia. E depois de 30 dias, houve redução do sobrepeso em 30% das crianças. Este dado mostra o impacto do consumo de refrigerantes e de bebidas açucaradas. Agora, recentemente, em fevereiro desse ano, os Estados Unidos já estão produzindo trabalhos mostrando o consumo de água, a relação do consumo de energias, e dizem que a promoção de consumo de água pura é uma estratégia de saúde pública para reduzir a energia, o consumo de energia e de nutrientes dos adultos dos Estados Unidos. Ou seja, hoje, para combater a obesidade, passa a ser um medicamento o consumo de água. Também é medicamento a hidratação no idoso. É uma situação trágica. Todo ano eu escuto no noticiário e leio nos jornais que existe uma quantidade importante de idosos que morrem desidratados na Europa. O que acontece? A população está aumentando de idosos, muitos moram sozinhos, e o que acontece é que no idoso tem um risco maior de desidratação, porque ocorre redução de mecanismos da sede, perda de fluido e massa muscular, reservatórios, redução de reflexos centrais e efetores renais. Então eles são mais propícios à desidratação. E aí a água passa a ser como medicamento e devemos instruir a esses idosos a bebida, o consumo de água regular, utilizando esses aplicativos disponíveis que chamam a atenção do idoso para beber de tempos em tempos uma quantidade mínima de água, em especial ajustando as condições ambientais em que esses indivíduos estão submetidos.
também é medicação a hidratação na litíase. Hoje sabemos que a ingestão de mais de 2 litros por dia reduz a incidência de litíase em 50%. Não existe nenhum medicamento de tratamento de litíase tão eficaz para reduzir a incidência de litíase. O aumento de água nos pacientes com litíase tem um efeito no custo da saúde pública de uma maneira incrível. Quando se compara a população ingerindo 2 litros por dia, menos de 2 litros, com mais de 2 litros, vai ocorrer 55% de redução desse risco naqueles que podem ser estimulados para aumentar o consumo de líquido. E isto, comparando o custo, aqui é o individual, o custo de cada paciente, 4.300 libras por ano de custo para tratar episódios de urolitíase. 88 milhões de libras. Se houvesse um consumo importante, nós iríamos economizar 50 milhões de libras, e se apenas 25% desses pacientes consumissem mais de 2 litros por dia, nós economizaríamos 10 milhões de libras por ano na Europa, segundo esse estudo de custo-benefício. Isso é muito importante, já que nós sabemos que o orçamento em saúde pública cada vez é menor. E na insuficiência renal crônica, como se coloca a hidratação? Esse trabalho angular, apesar de atualmente estar sendo muito discutido, de 2011, mostrou que a hidratação de 3,2 litros por dia associa-se com menor chance de doença renal crônica, porque avaliaram uma população importante através de questionários de qualidade de vida e medidas de filtração glomerular, numa quantidade de pacientes importantes, num primeiro e num segundo estudos, e mostraram a presença de insuficiência renal numa quantidade variável de homens, no primeiro e segundo estudo, e de mulheres, e que aqueles que o consumiam mais do que 3,2 litros de água por dia tinham um menor nível ou menor risco de desenvolver a insuficiência renal crônica numa estatística bastante forte. Então, esses autores sugeriram que o consumo daqueles indivíduos que tivessem risco ou que já mostrassem uma redução da função renal, a insistir no consumo de líquido poderia levar à prevenção. Esse outro trabalho, também de 2011, mostrou que ocorria um declínio de 1% da filtração renal por ano em pacientes já idosos do Canadá, e que ocorriam alguns indivíduos que tinham um declínio muito maior, como 1 a 4,9%, ou muito rápido, com 5%. Aqueles que bebiam acima de 3 litros por dia diminuíam a evolução rápida ou a rápida de menor intensidade, moderada, com declínio moderado. Então eles sugerem, esses autores, que 3 litros, muito próximo da observação anterior, iria reduzir a progressão da doença renal. Esse trabalho de 2013 corrobora que existe uma relação da doença renal crônica com o menor consumo de água. E está relacionado com o consumo de água, e não de fluido, de água, água pura, não com outros tipos de bebida. E não existe associação de água com doença cardiovascular, ou seja, a água não previne doença cardiovascular. E, portanto, esses autores sugerem um efeito potencial protetor do efeito da água
com a doença renal crônica. Esse autor, em 2014, observou, comparando mais de 3 litros de água por dia com menos de 2 litros, que o consumo de fluido, excluindo a água, não está associado com mortalidade ou função renal. Portanto, não adianta beber qualquer líquido, tem que ter uma qualidade de líquido que é água, água pura, e não refrigerantes, sucos ou outras bebidas. Este grupo de autores mostrou que a progressão da doença renal, o diabetes e a hidratação sofrem com o aumento da sobrecarga hídrica. Então, nós precisamos avaliar o consumo de água e a sobrecarga, porque nem todos os pacientes que nós vamos sugerir beber 3 litros vão ter a capacidade funcional renal de eliminar esse volume. E se houver sobrecarga maior que 7%, expansão do volume maior que 7%, favorecerá a progressão da doença, especialmente nos diabéticos, e vai aumentar o risco de iniciar diálise nos superidratados. Então são 2 pesos, 2 medidas. Precisamos garantir uma hidratação adequada, mas não podemos passar a linha e levar à hiperidratação. Esse trabalho, também recente, publicado em outro jornal, mostra que existe um risco independente para o início da diálise e essa sobrecarga está associada com a progressão em pacientes que estão com sobrecarga hídrica e não uma hidratação adequada, mostrando aqui também nas fases terminais, e esse vai ser o momento, nas fases mais avançadas da insuficiência renal crônica, e esse vai ser o momento de maior dificuldade de balancear a hidratação, e que, se sobrecarregados, vai aumentar, para cada 1% aumenta o risco de sobrecarga, e risco, ele é independente da presença de diabetes e doença cardiovascular, e a sobrecarga, portanto, é um fator independente de risco. Então passa a ser muito importante a avaliação da hidratação, em especial nesses pacientes com insuficiência renal em fases mais avançadas. Um assunto de disputa, um assunto de discussão, um assunto ainda desconhecido, são nos pacientes com doença policística. As observações que bloqueadores do receptor de V2, receptores de V2, protegem a progressão da doença renal, têm mostrado que o tolvaptan, que é um bloqueador dos receptores V2, fazem com que diminua o AMP cíclico, e que vá diminuir a proliferação das células e menor a excreção dos cistos e, portanto, reduz a progressão da doença renal no pacientes com doença policística. E assim nós imaginávamos, olha, se o bloqueio de receptores do ADH melhora a progressão da doença, então vamos hidratá-los, mas isso não se mostrou ainda convincente com isso. A doença policística, um dos aspectos é o menor consumo de água. Então nós deveríamos, portanto, aumentar o consumo de água, diz esse autor recentemente. Mas esse outro autor também mostrou que a curva da progressão piora com o aumento do consumo de água nesse grupo, mostrando que a água precisa ser melhor discutida nesses pacientes. A água aumenta a excreção de sódio e que se correlaciona, portanto, a essa sobrecarga tubular com a progressão da doença renal. Outras situações, como malária, desidratação e doença renal crônica, mostrou nesse grupo de pacientes na Índia que havia um tratamento, uma prevenção da doença renal quando a água
era favorecida, era ofertada e, portanto, o aparecimento e progressão da doença renal era maior. Mais recentemente, o estudo da desidratação aguda, levando ao aumento da osmolaridade plasmática e a cascata intracelular e extracelular, levando à conservação de água e proteção contra a hiperosmolaridade, mostrou que em situações de desidratação recorrente, ocorre esse excesso de osmolaridade plasmática, leva a aumento dessa via glucose, sorbitol, frutose e ácido úrico, por um lado. Por outro lado, a liberação de vasopressina. Aumento de vasopressina leva, juntamente com ácido úrico, ao estresse oxidativo, redução de NO, inflamação, disfunção endotelial, substâncias vasoativas e a alteração da função glomerular, com aumento da pressão e aumento do fluxo na proteção. A desidratação crônica recorrente leva a aumento da vasopressina, aumento da ativação da via das aldolases, da aldose, produção de frutose com ácido úrico, a hiperuricemia, a hipertensão glomerular e a doença renal crônica, e isto estava associado com a nefropatia mesoamericana, bastante estudado pelo grupo do Johnson, que mostrou nesses países, nos cortadores de cana, uma epidemia de insuficiência renal crônica. Essa epidemia era muito importante nesses pacientes trabalhando com o corte de cana. Eles tinham pouca proteinúria, uma creatinina sérica importante, um pouquinho de hipertensão, uma doença túbulo-intersticial importante, e se observou que 46% da morte dos homens estava relacionada com doença renal crônica de etiologia desconhecida, ou seja, quase 50% dessa população masculina morria de insuficiência renal crônica. Eles concluem que existe uma doença epidêmica na América Central. Esse modelo indica que a desidratação recorrente pode ser crítica, que a doença renal crônica pode ser induzida por uma desidratação recorrente, e especialmente em animais isso é bem demonstrado, que a reidratação com bebidas contendo açúcar pode piorar a doença renal, e que esses estudos mostram a possibilidade da desidratação, ou mesmo a hipoidratação, pode ser um risco significante da doença renal crônica. A nefropatia mesoamericana, apresentada por esses autores agora, em 2016, já avalia que o calor excessivo libera ácido úrico, aumento da uricosúria, existe formação de cristais e lesão tubular, a hiperuricemia leva à hipertensão glomerular, o calor excessivo, exercício, desidratação, leva a esse tipo de manifestação renal e sugerem hidratação, alcalinização e utilização de inibidores da xantinoxidase, como, por exemplo, o halopurinol. A vasopressina passa a ser uma chave importante da progressão da doença renal, porque ela estimula a contração das células mesangiais e proliferação, aumenta a síntese da renina, aumenta a absorção de sódio, aumenta o ciclo da ureia e pode levar, sim, à insuficiência renal crônica. Lembrar que a qualidade do líquido é muito importante. A frutose induz a elevação do ácido úrico, induz a doença renal ou acelera a pré-existente, tem impacto na obesidade, diabetes, hipertensão arterial e doença renal. E, portanto, devemos cuidar muito bem do tipo, não só da quantidade de água, mas da qualidade. E como que podemos fazer isto? Muito difícil.
mudar o estilo de vida, mudar o jeito das pessoas. E essa revisão recente, mostrando em 16 trabalhos a relação da ingestão de água com litíase, rins policístico, doença renal crônica, infecção do trato urinário e outras, e que a intervenção realizada nesses trabalhos foi o automonitoramento ou fornecimento de garrafas ou educação para aumento de consumo. Houve sucesso em todas essas intervenções com aumento de meio litro por dia de consumo de líquido. Vejo que não é muito. E a mais efetiva é a educacional. E uso de dipstick para mostrar para o paciente que a concentração urinária está elevada, ou então sugerir que eles meçam a eliminação de urina em 24 horas. Lembrar que nós devemos sugerir uma hidratação adequada. Lembrar que a hiperidratação pode ser danosa e que pode levar a consequências inadequadas. Não vamos seguir a Idade Média, onde a hiperidratação era um mecanismo de tortura. Finalmente, podemos considerar que os estudos recentes, cientificamente adequados, sugerem que a água, além de uma necessidade vital, biológica, passa também a ser medicamento e tratamento para determinadas doenças, inclusive as doenças renais. Obrigado.